prosseguindo na nossa análise dos conceitos do artigo 5º da LGPD, o nosso glossário da Lei Geral de Proteção de Dados, o episódio de hoje é dedicado ao inciso 4º do artigo 5º da LGPD, que conceitua o banco de dados como o conjunto estruturado de dados pessoais estabelecido em um ou em vários locais em suporte eletrônico ou físico. Então, para explicar melhor e resumir essa definição de banco de dados na LGPD, nós temos 4 elementos principais. Primeiro, banco de dados é um conjunto estruturado, o que significa que os dados pessoais são organizados. Lembrando que os dados podem ser estruturados, semi-estruturados ou não estruturados. Em primeiro lugar, os dados não estruturados são aqueles dados não organizados em uma estrutura ou não inseridos em uma estrutura de organização ou que estão incluídos em uma estrutura de organização flexível. Em segundo lugar, os dados semi-estruturados são aqueles inseridos em uma estrutura de organização parcialmente flexível e rígida, isto é, não são organizados de forma rígida, mas possuem uma estruturação que não é livre como o modelo flexível dos dados não estruturados. E, em terceiro lugar, os dados estruturados são aqueles inseridos em uma estrutura de organização rígida, elaborada para o armazenamento de determinados dados e com um padrão fixo. Então, o banco de dados referido na LGPD é aquele formado exclusivamente por dados não estruturados. Então, o primeiro elemento do conceito legal de banco de dados é o de ser um conjunto estruturado. O segundo elemento é o de que o conteúdo do banco de dados é formado total ou parcialmente por dados pessoais. Isso não significa que o banco de dados não possa ter outros dados e informações que não sejam dados pessoais, mas sim que a LGPD se aplica somente aos bancos de dados que contenham dados pessoais em seu conteúdo. Então, o que nos interessa para a LGPD é que haja, de forma parcial ou total no banco de dados, dados pessoais. Se não existirem dados pessoais, esse banco de dados não é regulado pela LGPD. A terceira característica, o terceiro elemento do conceito legal é o de que esse banco de dados pode ser estabelecido em um ou em vários locais, o que significa que a inclusão de dados estruturados em um banco de dados não é sinônimo de unidade ou de unificação dos dados no mesmo banco, mas sim a existência de uma estruturação homogênea. Isso quer dizer que um banco de dados pode ser centralizado ou distribuído. A distribuição do banco de dados em mais de um local físico ou digital pode ocorrer de modo particionado, que é o banco de dados fragmentado ou fracionado em mais de um local. Ele também pode ser replicado, o banco de dados está integralmente em um local e é duplicado em outro, ou pode também ser um banco de dados misto, quando ele for fracionado em mais de um local e ao mesmo tempo essas partes também são replicadas. Em regra, essa distribuição do banco de dados, seja pelo fracionamento, a replicação ou de forma mista, fracionamento e replicação, isso ocorre por questões de segurança, porque reduz as vulnerabilidades e permite que haja a manutenção, o resgate do banco de dados, ainda que em uma das versões ou em um dos locais haja algum tipo de incidente ou de algum dano ou até mesmo da perda desse banco de dados. Mas, por outro lado, se de um lado há uma maior segurança e redução de vulnerabilidades, também essa divisão do banco de dados de forma fracionada ou replicada em mais de um local aumenta os custos de manutenção e também as dificuldades para assegurar a sua integridade, porque se precisa ter o cuidado em que esses dados, quando for caso de replicação, que esses bancos de dados sejam iguais e que não haja diferença entre eles. E também o fato de se guardar em mais de um local aumenta os riscos de vulnerabilidade na realização de comunicações entre as partes diferentes do banco de dados. Então nós vimos que as primeiras 3 características, o banco de dados é formado por dados estruturados, é um conjunto estruturado de dados. O conteúdo do banco de dados precisa ser composto total ou parcialmente por dados pessoais.
ele pode ser estabelecido em um ou mais locais, e o quarto e último elemento do conceito legal é o de que o banco de dados pode ser armazenado em suporte eletrônico ou físico, ou seja, o banco de dados pode ser criado e mantido em um meio digital ou analógico. A Lei do Cadastro Positivo, que é a Lei 12.414 de 2011, também contém uma definição de banco de dados no inciso 1º do seu artigo 2º, que conceitua o banco de dados como um conjunto de dados relativo à pessoa natural ou jurídica, armazenados com a finalidade de subsidiar a concessão de crédito, a realização de venda a prazo ou de outras transações comerciais e empresariais que impliquem risco financeiro. Comparando as duas versões, a definição da LGPD, por um lado, é mais restrita quanto ao sujeito, porque protege apenas dados de pessoas naturais, mas, por outro lado, é mais genérica em relação ao objeto, porque a LGPD não limita o objetivo do agrupamento de dados, ela se aplica em qualquer banco de dados que contenha dados pessoais, enquanto a Lei do Cadastro Positivo regula o banco de dados formado para a concessão de crédito. Então, para finalizar e resumindo, o banco de dados no conceito da LGPD é o suporte analógico ou digital utilizado para o armazenamento de um conjunto estruturado de dados pessoais. Lembrando de novo, essa série do glossário da LGPD também está disponível por escrito em textos publicados no meu site oscarvalentecardoso.com/blog, e nós voltamos no próximo episódio com a definição do inciso 5º do artigo 5º da LGPD no próximo episódio do glossário da Lei Geral de Proteção de Dados. Até lá!